Bom, então vamos lá? Olha só o que aconteceu na semana passada aqui com um case real, tá? Um engenheiro brasileiro de IA, formado pelo IT, doutorado em Stanford, ele recebeu duas propostas no mesmo dia. Uma da Google, em São Francisco, e outra do Hawaii, da Shenzhen. Duas superpotências, duas ofertas. Uma escolha que vai definir não só a vida dele, mas o futuro geopolítico do planeta inteiro. Por quê? Porque é o tamanho do cara ou para onde ele vai trabalhar. E aqui que você vai precisar entender uma coisa. Eu vou extrair desse case algo aqui pra gente conversar, tá? Porque não é uma história isolada, é apenas um exemplo. Então, imagina o que está acontecendo hoje, não somente com brasileiros, mas com vários outros tipos de pessoas aí ao redor do mundo, onde a gente pode entender Estados Unidos e China travando uma guerra silenciosa pelos melhores cérebros do mundo. E os brasileiros estão no centro dessa disputa, assim como várias outras nações. Bom, então eu sou especialista em filosofia política e economia, como algumas vezes já disse aqui, pela FMA. Eu espero que, com toda a bagagem de empreendedorismo, mais de 20 anos na área, tanto de mercados, ações, mercado financeiro em geral, do capital, aqui eu possa trazer elementos sólidos para que a gente consiga aí conversar de uma maneira que inclua os clássicos e sob todo o ponto de vista do conservadorismo, para que a gente construa aí nos próximos 6, um mês, um ano, nossa comunidade conservadora em definitivo, tá bem? Então, já tenho também elaborado case de business plan que movimentaram centenas de milhares de dólares ou milhões, inclusive até mesmo desse ano que a gente fez um business plan para captação de investimento lá no Oriente Médio de mais de meio bilhão de dólares, tá bem? Então, o que você vai descobrir nesse vídeo é além do que eu vou trazer, essas oportunidades de carreira também internacional, a entender o cenário geopolítico, a bagagem como um todo em torno do assunto, tá bem? Então, vamos pro vídeo. Por que que essa guerra pelos cérebros, pelas mentes, ela não é só sobre geopolítica? É sobre você, sobre mim, sobre a sua carreira, sobre a carreira das pessoas em geral que desejam algo a mais. Inclusive tem um artigo da BBC lá de 2018 sobre a 2018, 2019 sobre a fuga de cérebros do Brasil. Então muitos doutores estavam indo e agora parece que inclusive estão se reposicionando. Então, o ponto é sobre como você pode se posicionar estrategicamente para lucrar com essa disputa entre gigantes, tá bem? Mas antes de eu mostrar exatamente como a gente vai fazer isso, e os passo a passo, você vai precisar entender uma verdade brutal que ninguém está falando. Vamos lá. Vou ser transparente com você desde o início. Não vou ficar com conversinha lero-lero. Embora a gente vai ter um vídeo longo, você vai ter informações aqui nuas e cruas, tá bem? A verdade é uma só. Você é um profissional qualificado brasileiro e ainda não entendeu que está no meio de uma guerra geopolítica. Esse é o ponto. Então você está perdendo, inclusive, essas oportunidades de vender seus produtos, estar num outro país fisicamente, mas não necessariamente, e assim sucessivamente. Por que que isso está acontecendo? Porque tanto os Estados Unidos quanto a China, eles descobriram algo que vai definir o século XXI. Então, quem controlar os melhores talentos em tecnologias, em IA, em biotecnologia, em engenharia, a ponta da quarta revolução industrial, estamos indo para a quinta, vai dominar o mundo. E aqui que entra uma lógica brutal que poucos não estão entendendo. Então, da mesma forma que se você estuda consistentemente sobre o assunto, você aprende sobre esse assunto. Da mesma maneira que se come menos calorias do que se gasta, você emagrece. Se você entender essa guerra pelos talentos e como isso vai se dar, e se posicionar corretamente, você vai prosperar. Essa é a fórmula que funcionaria. Mas assim, se você não entender isso, se você estiver achando que isso não tem nada a ver com você, que você vai ficar, né, que não é algo que está ali, você não consegue controlar e tudo mais, como todo mundo acha e não usa a base do conservadorismo, de que é nós que somos os detentores de como a nossa vida vai estar daqui os próximos 2, 5, 10 anos, você não entendeu nada.
você vai ficar para trás, seus coleguinhas de profissão vão fazer fortuna, de fato, quem entender isso de maneira adequada. Então, os números não estão mentindo. Nos últimos 5 anos, a gente tem os Estados Unidos, que eles emitiram mais de 200 mil vistos só do EB2 e WB1 para profissionais de tecnologia, que é o core business aqui de imigração, uma das frentes que a gente tem de atuação. A China, no mesmo período, ela criou programas que atraíram mais de 100 mil talentos estrangeiros com salários que vão chegar a $500 mil por ano, tá bem? E o Brasil está exportando seus melhores cérebros sem nem perceber o valor estratégico que eles representam. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque essa guerra pelos talentos, ela criou algo que nunca existiu na história, no mercado global de cérebros, onde toda a questão dos profissionais qualificados estarem ali literalmente leiloando as suas habilidades para superpotências. E entre as superpotências. E quem entender essa regra do jogo vai se dar bem, e muito bem. Mas assim, para entender isso, a gente precisa entender primeiro por que essa guerra começou. E aqui é um dos nossos focos do canal. Não adianta a gente só analisar isso por camadas superficiais, olhando manchetinha, todo respeito, né? De mídias mainstream, CNN, não é o nosso foco aqui, tá bem? Se é isso que você está esperando, algo superficial, não é. Então pode pausar o vídeo, já pode ir para outro, porque não é o nosso caso. A gente vai se aprofundar e bastante em filosofia, em história. Então a gente precisa voltar para o passado para poder entender o futuro, tá certo? Não é o que o próprio George Orwell dizia, né? Se você não consegue entender o passado, quem controla o passado, quem domina o passado, quem acaba que domina o futuro, né? Controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Por que controla o passado, como eu dizia? Porque eu detendo todas as informações. Estou centralizando todas elas. Onde elas estão, né? Inclusive, na minha época juvenil lá, eu achava como adventista que o diabo estava lá no Vaticano, né? Hoje eu tenho quase convicção que ele está em lugares como Vale do Silício, né? Num Austin da vida, onde ali ele consegue controlar a maior parte das informações. Mas vamos lá, vamos voltar para a questão histórica e filosófica. Um sujeito chamado, provavelmente você não escutou ainda falar dele, Henry Kissinger, que ele entende com grande profundidade o cenário geopolítico, indico que você estude e leia mais coisas sobre ele. Ele dizia algo parecido com o que o próprio Orwell estava falando, né? Quem controla a tecnologia vai controlar o futuro. E tanto Trump quanto Xi Jinping, eles leram Kissinger. Por que não? Ou pelo menos aqueles que estão assessorando. A guerra pelos cérebros brasileiros começou quando? Em especial em 2018. Muito antes, é claro. Mas esse momento é um marco, quando o Trump ele lançou a guerra comercial contra a China. Mas o que a mídia não contou é que essa guerra ela tinha 3 frentes: de tarifa, de tecnologia e de talentos. Então, na frente de batalha, tarifas, todo mundo viu. Então a gente teve lá bilhões de produtos em produtos taxados. Na frente da tecnologia, alguns viram a Huawei, por exemplo, banida, o TikTok ameaçado, né? Mas na frente de talentos, quase ninguém percebeu. E essa é a frente mais importante. Por quê? Porque máquinas você pode copiar, tecnologia você pode roubar. Os cérebros excepcionais, esse precisa ser atraído. Ou você sequestra e tenta ameaçar o cara pela família. É o único jeito. E uma vez que você atrai, você ganha uma vantagem competitiva que pode durar décadas. Os Estados Unidos, eles entenderam isso primeiro. Desde a Segunda Guerra Mundial, tem uma operação chamada Paperclip, tá? Que ela trouxe cientistas alemães. Os americanos sabem que portar talentos é mais eficiente que desenvolvê-los internamente, mas a China, ela aprendeu rápido, né? Em 2008, ela lançou lá o programa dos 1.000 talentos. Qual que era o objetivo? Atrair os melhores cientistas, atrair os melhores engenheiros do mundo com ofertas irrecusáveis. Então, laboratório de última geração, salário milionário, autonomia total para pesquisa. E funcionou tão bem que os Estados Unidos eles entraram em pânico. Então, em 2018, o próprio FBI ele começou a investigar cientistas chineses em universidades americanas. E em 2020, o Trump ele cancelou
vistos ali de milhares de estudantes chineses, né? Em 2021 a gente viu o Biden manter algumas restrições, o resultado que a China ela precisou buscar talento em outros lugares e descobriu o Brasil, né? Descobriu o Brasil como forma de alguns dos melhores engenheiros também aí sendo não só formados, né, por meia dúzia de universidades pingadas aí, mas levando a criar oportunidade no próprio país ali que estava atraindo. Então, as nossas universidades, elas produzem pesquisa de nível internacional, né? Os nossos profissionais de tecnologia, eles são criativos, não há dúvida disso. Eles são adaptáveis, brasileiro é adaptável assim, e custa uma fração do que custaria um americano, um europeu principalmente. Então, para com a síndrome de vira-lata achando que não tem ninguém aqui que presta. Tem, e tem muito, tá? E aqui entra algo que o Edmund Burke, o pai do conservadorismo, ele entendeu há 200 anos. Em toda mudança radical existe oportunidade para quem souber enxergar. Então, a guerra sino-americana, ela criou a maior oportunidade de mobilidade social internacional da história moderna, mas só para quem souber jogar o jogo. Agora eu vou te explicar exatamente como que funciona essa guerra pelos talentos, tá? Como que você pode se beneficiar dela. Primeiro você precisa entender que existe 3 tipos de profissionais nessa guerra, tá? Os ingênuos, os espertos e os estratégicos. Os ingênuos são a maioria. Acha que basta ali ser bom no que faz, oportunidade, vai aparecer, tarana. Fica esperando uma proposta cair do céu. O resultado fica no Brasil, ganhando salário brasileiro, né? Enquanto coleguinhas ali, até menos qualificados, vão fazer fortuna lá fora. Ou estando no Brasil, vendendo seus produtos lá fora ou trabalhando para alguém de fora. Os espertos, eles veem que tem essa oportunidade, mas jogam meio que de forma reativa. Eles vão aplicar para vagas quando aparece, manda currículo ali para empresas americanas acolá. Então, alguns conseguem, mas a maioria vai se frustrar. Por quê? Porque não entende que o jogo mudou. Os estratégicos, aqueles que fazem as coisas certas, eles entendem que é uma guerra de posicionamento, não basta ser qualificado, mas você precisa ser estrategicamente qualificado. O que isso significa? Que se você entender quais as habilidades cada lado valoriza mais, significa saber como se posicionar para ser disputado. Significa transformar a sua carreira numa licitação, vai, entre superpotências. Então deixa eu te dar um exemplo prático, né? Tanto os Estados Unidos quanto a China, eles precisam desesperadamente de especialistas em IA, correto? Mas cada um vai valorizar aspectos diferentes. Os Estados Unidos vai valorizar a inovação, criatividade, capacidade de questionar, paradigmas ali em geral, né? Os sofismas, as coisas que estão em voga e você quer desbancar. Então, se você é um pesquisador de IA e tem publicações em revistas internacionais, desenvolveu ali algoritmos inovadores, tem patente, por exemplo, você é ouro para eles. E eu tô falando com conhecimento de causa, né? Com quase 1000 pleitos aí entre EB2NW e EB1, né? A gente já tem bastante L1, tem bastante EB5, mas esse é o core business. Além das questões todas que você tem como mostrar para os Estados Unidos como o seu negócio é importante, você mesmo não querendo residir necessariamente nos Estados Unidos, você consegue implementar essas empresas lá dentro. E a gente faz isso também. Bom, a China, ela valoriza essa implementação, por outro lado, mas também foca em escala, foca em capacidade de transformar a pesquisa em produto, tá? Então, se você é engenheiro de IA e sabe como colocar algoritmo em produção, como otimizar sistema para milhões de usuários, como integrar IA com Azure, você é ouro para eles. Então, aqui que fica meio. O pulo do gato tá aqui. Então, se você pode ser valioso para os dois, você pode desenvolver um perfil que seja atrativo tanto para o Vale do Silício quanto para a Shenzhen, por exemplo. Mas aqui tem um segredo interessante. Na minha experiência coordenando toda essa questão dos vistos migratórios, né, e tudo mais. Os profissionais que mais se dão bem vão ser aqueles que entendem não só a parte técnica, mas também a parte geopolítica. Por quê? Porque quando você entende que a sua carreira é um ativo estratégico numa guerra entre superpotências, você para de pensar pequeno e começa a pensar grande. Eu estou no local prestando serviço para o outro ou vice-versa, né? Eu vou contar aqui é, 3 erros caros aí para os brasileiros qualificados que eles estão cometendo nessa guerra
pelos talentos. Não necessariamente você tem que ser altamente qualificado. Também, se você já é um engenheiro, tem noções básicas aí, você já. Porque, acredite, a taxa de bacharelado nos Estados Unidos é extremamente baixa. Fica sempre em torno de 50%. Tá? Os brasileiros que gostam de faculdade, tem AD para tudo quanto é lado. Então lá é muito baixo. E tanto é que, por meio de Acceptability, por exemplo, que é uma veia, não é tão comum para brasileiros quanto o próprio Advanced Degree, que é você ter apenas um bacharel com 5 anos. Né? No Acceptability você não precisa necessariamente ter bacharel, eu estou falando de BB2NW, mas ter pelo menos 10 anos de experiência, ter um salário acima da média bom, ter alguma questão ligada à associação americana ou não, né? Preferencialmente uma licença da sua ocupação, como um, sei lá, um AB para advogado, CRM para médico, etc. Então, assim, você acha que você não é qualificado, você pode ser muito qualificado frente a muito profissional que está por aí. Tá bem? Então, assim, vamos lá. Tem erros aí que estão custando literalmente milhões de reais em oportunidade perdida. Erro número 1, achar que os Estados Unidos e China são as duas únicas opções. Eu acabei de receber uma mensagem de um amigo meu agora. Ô Paulo, eu tô olhando duas cidades. Ah, Málaga e a outra era. Acabou de fugir o nome. Já vi o nome. É na Espanha. Então, ou seja, você tem como expandir a sua margem, né, de atuação, você ir para outros lugares que não somente aqui, Cádiz, Cádiz. Ou seja, você pode ir para além de Estados Unidos ou China ou sei lá. Tem Paraguai aqui do lado que está bombando, Canadá, Alemanha, Singapura, Austrália. Todos eles estão facilitando o processo para atrair profissional qualificado que não consegue ir para os Estados Unidos ou na China. Então, o Canadá ele criou, por exemplo, o Express Entry, que processa casos em 6 meses. A Alemanha ela lançou lá o AEU Blue Card para profissionais de tecnologia. Singapura tem o Tech.pass para empreendedores. A Austrália tem o Global Talent Visa. Mas assim, a maioria dos brasileiros nem sabe dessas opções. Então ela fica lá focado nos Estados Unidos. Tá? Lógico, vai ser muito bem-vindo. É um país assim que se você for aprovado, vai dar bom. Mas a maior parte vai entrar na fila do EB2NW e perde a oportunidade imediata em outros países. Erro número 2. Não entender que a imigração virou produto de luxo. Então, antigamente, você aplicava para algum visto, torcia para ser aprovado. Hoje, países estão competindo para atrair você. Você pode literalmente negociar condições. Então, exemplo, Portugal. Portugal ela tem lá o Golden Visa, né, para investidores. Mas também tem o D7 para profissionais remotos. A Alemanha ela tem várias facilidades para quem tem diploma reconhecido. O Canadá dá ponto extra para quem fala francês, né? Porque, inclusive, agora tem uma fuga massiva de brasileiros e de turistas de outros moradores, né, de outros locais do Canadá, por conta do Zé Trudeau lá. As políticas dele acabou afetando grande parte da economia de uma maneira extremamente negativa. Mas, assim, a maioria, retomando esse contexto, dos brasileiros ainda pensa como meio que a síndrome de vira-lata comendo solta, como mendigo, né? Por favor, me aceitem. Essa é a mentalidade. O que você, em vez de você pensar o que vocês podem me oferecer, lógico, você tem que pensar também, principalmente se tratando de América, como John Kennedy pensava. Não pergunte o que o governo pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo governo. Mas depois que isso ficar claro, e aí, mas o que eu tenho de volta? Qual é o meu retorno? E o número 3, né? O terceiro pilar aqui. Não entender que essa guerra vai durar décadas. Então muita gente tá achando que é uma fase. Que logo as coisas vão se normalizar, que os Estados Unidos e China vão fazer as fasezinhas ali, tudo vai voltar ao normal. Não vai. Essa guerra pelos talentos ela é estrutural, ela não é conjuntural, é o novo normal. E quem não se adaptar a isso vai ficar para trás. Então você tem Tucídides, o historiador grego, lembra dele? Deve ter estudado ele na escola. O que ele identificou? O padrão que se repete na história. Então, quando uma potência ela emerge,
ou ela está, na verdade, em fase dessa emergência, né? E quando ela desafia uma potência já estabelecida, o conflito ele é inevitável. Então, lá atrás, 2000 anos atrás, já chamava isso de armadilha de Tucídides. Os Estados Unidos e China estão nessa armadilha de Tucídides. É a disputa pelos melhores talentos, onde está a parte central do conflito. Isso significa que as oportunidades que existem hoje podem se multiplicar nos próximos anos, mas também significa que a competição pode ficar mais acirrada. Então, quem se posicionar agora, quem entender as regras do jogo agora, vai ter uma vantagem competitiva enorme sobre quem esperar para ver o que vai acontecer. Olha a facilidade que você tem para desenvolver aplicativo hoje, para você desenvolver uma nova tecnologia básica, uma solução de problemas resolvedor. Resolvedor. Bom, agora eu vou te dar as estratégias específicas aí, como eu prometi, obviamente. Não existe uma receita de bolo mágica que fazendo isso vai funcionar. Ela é completamente é, blindada a qualquer erro. Não existe isso, tá bem? Mas existem formas do que funcionou, funcione pra gente. Que é a maior parte do que dos livros de business, os livros dos gurus, dos grandes gurus dos negócios, vão trabalhar, tá bem? Bom, a estratégia número 1, construir um perfil global, não nacional. Então, parar de pensar como um profissional brasileiro que começa a refletir como um profissional apenas e tão exclusivo daquilo que, daquilo que só o seu contexto nacional e local pode resolver. Então, como profissional, tem que pensar para algo que esteja além do regional, tá bem? Então, isso significa publicação em inglês, né? Como meu mestrado, fase do doutorado, todos os artigos é só em inglês, tá bem? É só em inglês. E sim, era biotecnologia como mestrado e doutorado, tá? Então, por isso que eu tô falando de tanto da ponta da quarta revolução industrial. É participar de conferência internacional, participei de várias, colaborar com pesquisadores de outros países, desenvolver projetos que têm um impacto global, não só local. Então, tanto na minha experiência acadêmica quanto na experiência de negócio, dos cases de business plans internacionais, eu vi vários projetos que mais atraíram investidores, iriam justamente aqueles que resolvem problemas globais, usando talentos locais, tá? Essa seria a primeira. A segunda, diversifica suas opções investindo de uma maneira que a sua cesta fique com várias opções e várias outras cestas e vários outros ovinhos. É o princípio mais básico do mercado financeiro. Isso eu aprendi em 2002, 2003, com principalmente Alexander Elder, né, que era um dos gurus ali que eu seguia na época. Né? Tem um livro excelente, O Axiomas de Zurique, não morra antes de lê-lo. Leia Bola de Neve também, é uma biografia do Warren Buffett e algumas dicas só de leitura. Tem que ter essa mente aberta. Então começa com os mais fáceis, Canadá, Alemanha, Portugal, tem Dinamarca também. Usa as aprovações desse país como alavanca para negociar com os mais difíceis, né? Os Estados Unidos, Suíça. E a estratégia número 3, entende o timing. Né? Cada país tem janelas de oportunidade. Por exemplo, agora a gente já está chegando no final de setembro, início de outubro, acaba e vira o ano fiscal dos Estados Unidos. Ah, nem sabia. Pois é, estou te informando. É mais ou menos o do judaísmo ali, né? Que foi exatamente quando Jesus nasceu. Não tem nada a ver com 25 de dezembro. Então, essa virada do ano acontece no final. Aí você tem uma limitação muito grande, quase acabando os green card nessa época. É melhor esperar a virada do ano fiscal para você entrar com pleito, por exemplo. Né? Então, ou questões das eleições, né? A China está sendo bastante agressiva agora, mas ela pode também mudar as pressões internas. Fica atento a esses ciclos políticos. Monitora ali mudanças nas políticas de imigração. Esteja sempre pronto para agir quando a janela se abre. Não necessariamente, ficou claro, né? Indo até o local, mas daqui, tá? Como que você vai prestar esses serviços todos?
Estratégia 4: invista em habilidades que são valorizadas globalmente. IA, biotecnologia, né, energia renovável, cybersecurity. Então são áreas onde a demanda por talentos é maior que a oferta em todos os países envolvidos. Então se você não está nessas áreas, considera fazer uma transição. Agora, se você já está, se especialize ainda mais. Outro ponto, construa ali uma rede internacional antes de precisar dela. O LinkedIn não é uma rede social, é uma ferramenta de trabalho. Usa ele para se conectar com profissionais da sua área em outros países, participe de grupos internacionais, comenta lá no post dos coleguinhas, dos líderes da sua indústria, apareça para algum lugar. Então, quando você aplicar para um visto, por exemplo, uma vaga, o que quer que seja, não vai ser um desconhecido completo. Se é alguém que já faz parte da comunidade internacional na sua área. E aqui que entra algo crucial. Essa guerra por talentos, ela não é sobre conseguir um visto, tá bem? É sobre construir uma carreira internacional que te dê opções pelo resto da vida. Então, quando você entende que é um ativo estratégico numa guerra entre superpotências, você para de aceitar qualquer oferta e começa a negociar essas melhores condições. E quando você diversifica suas opções entre múltiplos países, você nunca vai ficar refém das mudanças políticas de um lugar específico, né? Quando você constrói esse perfil global, você se torna independente, né? De onde quer que você esteja, tá certo? E assim, esse é o ponto, tá? Se você entender com profundidade como navegar pelos talentos, como construir estratégias específicas para sua área, como se posicionar para ser disputado por múltiplos países, eu criei um material para isso também, para você conseguir entender como que isso vai se dar. Tá aqui no link da descrição. A gente está também construindo o curso do conservadorismo, tá em fase já de implementação, tá bem? E lembre-se sempre que essa guerra pelos talentos vai durar décadas. Então, quem se posicionar agora vai ter vantagem sobre quem esperar. Então, quem entender as regras do jogo agora vai prosperar, enquanto outros vão ficar para trás. A escolha é sua, tá bem? Você pode continuar pensando pequeno ou pode entender que está vivendo a maior oportunidade de mobilidade social internacional da história moderna. É isso, tá certo? Então, nosso lema é sempre aquele, né, de seguir a novidade, sem desprezar a tradição e a antiguidade. Como conservadores, estamos aqui para tentar servir, né, de voz aí, consciente no meio dessa gritaria toda entre progressistas e liberais, essas coisas todas que estão acontecendo, tá bem? Então, um grande abraço, espero possamos nos ver numa próxima oportunidade.